A meditação cristã, ela é tão mais eficaz quanto mais você mergulha no significado e na referência das palavras que você usa para rezar. Então, por exemplo, eu sei que é de hábito todo mundo aqui rezar o Pai Nosso. Só que você já parou para meditar na palavra Pai? Quem ensina a gente a rezar o Pai Nosso é Nosso Senhor. Está usando a palavra Pai para fazer referência a Deus, para falar com Deus. Por que Pai Nosso e não meu Pai ou Pai meu? Porque é você e Cristo rezando. É Cristo quem reza junto com você o Pai Nosso. Porque Ele é o Filho unigênito e por herança nós recebemos a filiação divina. Então, ou seja, Nosso Senhor nos ajuda, nos ensina a nos relacionarmos com Deus como família. Se você parar para pensar a oração do Pai Nosso, ela cura. Às vezes você tem uma concepção do termo, da palavra Pai, que não condiz muito com aquilo que Cristo chama de Pai. Então vamos supor que tu teve um pai que tu não se relacionava bem, enfim, ou que te feriu, que te deu um mau exemplo. Você entende que Cristo chamar a Deus Pai de Pai não é a mesma coisa que você chamar Deus Pai de Pai. Porque a imagem de Pai que você tem na tua cabecinha, ela não é a mesma imagem que Cristo tem do Pai na cabeça dele. Aí a oração, ela tende a perder a profundidade dela. E se ela perde a profundidade dela, ela não transforma. Então fica uma oração da boca para fora. Santa Teresinha, ela dizia que a oração que ela mais amava, né, na vida dela era o Pai Nosso. Então, por que a oração do Pai para Santa Teresinha ela é importante? Porque ela meditou muito a respeito do Pai. Então, a transformação da alma dela, que fez com que ela construísse, postulasse a doutrina teológica da infância espiritual, é proveniente da oração do Pai Nosso. E aí, Santa Teresa, no livro das Sete Moradas, ela diz o seguinte: não chamo de oração quem não sabe o que fala, a quem fala e quem fala. Assim, eu não chamo de oração quem não sabe quem é, o que está falando e para quem está falando. Porque às vezes a gente participa da missa, reza, não sei o que, do sacramento, a gente participa dos sacramentos e a nossa vida, assim, o nosso interior ele não muda, ele não é transformado. Exatamente por isso, por conta de uma deficiência de linguagem. Muitas pessoas praticam a religião, a fé, mas às vezes nunca fizeram uma oração de verdade na vida. A linguagem humana, ela é composta de signo. O que é um signo? Uma palavra. Signo, significado. Palavras. E esses significados, eles apontam, tá, para o significante. O que é o significante? A coisa. Então vamos lá. Vamos pegar aqui, ó, a palavra vaca. O que a palavra vaca quer dizer? Aí você vai lá, tem o significado de vaca. Sei lá. Animal, mamífero, quadrúpede, que dá leite, sei lá, vive no pasto. Então você tem um signo, você tem um significado. Esses significados são conjunto de signos. São conjunto de outras palavras. Tá certo? Então imagina assim, eu falei para o meu filho que nunca viu uma vaca. Filho, existe uma coisa chamada vaca. Repete com o papai. Vaca. Pai, o que é vaca? A vaca, ela é um animal de 4 patas que come feno, pasto, grama, sei lá. Ela pode virar alimento também, ela dá leite, etc. Das características, o significado de vaca.
Se eu não mostrar a vaca para o meu filho no pasto, ele não vai conseguir saber o que vaca significa mesmo. Beleza? Porque ele tem o signo, ele tem os significados, só que ele não tem a coisa. A coisa, ela está na realidade da experiência. Beleza? Então, quer dizer, para ele conseguir juntar signo e significado, ele precisa ter a coisa para ver. A vaca real. Vaca, entendi. O que é vaca agora? Aí forma o quê? A imagem na cabeça. Dá para compreender? Forma a imagem na cabeça. Então, todas as vezes que daqui por diante ele pensar em vaca, falar vaca, ele vai saber o que é, ele vai conseguir assimilar, conectar, etc. Beleza? Então, as palavras, elas apontam para realidades. E a gente usa palavras para rezar, para fazer oração. A meditação cristã, ela é tão mais eficaz quanto mais você mergulha no significado e na referência das palavras que você usa para rezar. Então, por exemplo, eu sei que é de hábito todo mundo aqui rezar o Pai Nosso, né? Só que você já parou para meditar na palavra Pai? Então, olha só, quem ensina a gente a rezar o Pai Nosso é Nosso Senhor. Então, assim, você está usando a palavra Pai para fazer referência a Deus, para falar com Deus. Né? O quanto você já meditou essa palavra, Pai? Aí você reza, Pai Nosso. Por que Pai Nosso e não meu Pai ou Pai meu? Porque é você e Cristo rezando. Pai Nosso. É Cristo quem reza junto com você o Pai Nosso. Porque Ele é o Filho unigênito e por herança nós recebemos a filiação divina. Então, Pai Nosso. Nosso quem? Meu e de Cristo. Aí, beleza. Agora vamos pensar a palavra Pai, Abba, que da tradução direta, papai, papaizinho. Cara, isso é muito bonito. Então, ou seja, é Nosso Senhor nos ajuda, nos ensina a nos relacionarmos com Deus como família. Pai, caramba, tu chamar Deus de Pai, isso é... A oração do Pai Nosso, ela é curativa. Se você parar para pensar a oração do Pai Nosso, ela cura. Se você meditar mesmo a oração do Pai Nosso, puta que pariu. Existem várias bibliografias de vários santos que passaram por essa meditação do Pai Nosso. Então, Pai, Pai Nosso. Nossa, eu estou chamando Deus de Pai. Isso é bonito. Mas, ao mesmo tempo, assim, o que eu... Aí é que entra a parada. Porque, por exemplo, às vezes você tem uma concepção do termo, da palavra Pai, que não condiz muito com aquilo que Cristo chama de Pai. Entendeu? Então vamos supor que tu teve um pai estranho, né, para dizer, um pai que tu não se relacionava bem, enfim, ou que te feriu, que te deu um mau exemplo.
Você entende que Cristo chamar a Deus Pai de Pai não é a mesma coisa que você chamar Deus Pai de Pai. Porque a imagem de Pai que você tem na tua cabecinha, ela não é a mesma imagem que Cristo tem do Pai na cabeça dele. Correto? Então, quer dizer, aí a oração, ela tende a perder a profundidade dela. E se ela perde a profundidade dela, ela não transforma. Entende? Quer dizer, o que é... Vamos lá. Percebam que eu estou sempre buscando o significado das coisas. O que é transformar? É mudar a forma. Se a oração ela perde profundidade, ela não transforma a tua cabeça, digamos, a tua alma. Se você não vai buscar direito ali, né, o que Cristo entendia como Pai, o que ele quer dizer quando ele nos ensina a chamar Deus de Pai, você vai usar o termo Pai com a imagem errada. Então fica uma oração da boca para fora. Santa Teresinha, ela dizia que a oração que ela mais amava, né, na vida dela era o Pai Nosso. Porque Santa Teresinha tem aquela coisa, né, dela ser a filhinha, eu não quero crescer nunca, porque eu não quero sair da casa do meu pai. Né? Eu quero ser sempre uma criança. Então, por que a oração do Pai para Santa Teresinha ela é importante? Porque ela meditou muito a respeito do Pai. Então, a transformação da alma dela, que fez com que ela construísse, né, postulasse a doutrina teológica da infância espiritual, é proveniente da oração do Pai Nosso, da meditação que ela fez em cima da oração do Pai Nosso, ou seja, a filiação divina. Ah lá, e quem não conhece o Pai? É outra coisa também. Porque assim, vamos supor, tu aprendeu a rezar a oração do Pai Nosso, ou leu lá nas Escrituras que Cristo pede para a gente rezar desse jeito, Pai Nosso. Mas tu tem uma concepção errada, assim, estranha de Pai, né? Só que aí na tua cabeça tu tem que rezar. E tu fica rezando, mas essa oração, você não está prestando atenção no que você está falando. E aí Santa Teresa, no livro das 7 Moradas, ela diz o seguinte: não chamo de oração quem não sabe o que fala, a quem fala e quem fala. Então, assim, eu não chamo de oração quem não sabe quem é, o que está falando e para quem está falando. Você entendeu? Porque às vezes a gente participa da missa, reza, não sei o quê, do sacramento. A gente participa dos sacramentos e a nossa vida, assim, o nosso interior, ele não muda. Ele não é transformado. Exatamente por isso. Por conta de uma deficiência de linguagem. Então, o que é substancial para ter uma vida de oração é você fazer esse exercício. Isso daqui já assim, é um exercício prévio para ter uma vida de oração. É o exercício da inteligência. Então, por exemplo, cara, o que eu estou falando? O que é pai? Qual a relação que um pai tem com um filho? Aí você imagina, tudo em Deus é perfeição. Tudo em Deus é perfeição. Então, se eu estou chamando a Deus de Pai e Cristo me deu por herança a filiação divina, como que Deus olha para mim que sou filho dele pelo batismo? Cara, isso é muito bonito. Então, você imagina você de joelhinho lá na igreja, né? Ajoelhado. E falando com o teu pai. Por um ato de ousadia,
de imaginação, tu imagina Deus olhando para você ali. O que será que ele sente? O que ele vê? Será que ele se alegra? Será que, né? Ele sorri? Ele gosta? O que ele espera, né, de você? Cara, isso é muito maneiro. Quando eu falei lá nos stories que eu suspeito que talvez vocês nunca tenham rezado de verdade na vida, era isso que eu estava querendo dizer. Né? Muitas pessoas praticam a religião, a fé, mas às vezes nunca fizeram uma oração de verdade na vida. Uma oração,